Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos entender a importância da comunicação digital para o setor de transporte por ônibus. Rumo aos 15 mil seguidores no Instagram, nos últimos meses nós desenvolvemos as mídias sociais do Rio Ônibus como um canal direto de interação e informação para nossos usuários. Para isso, contamos com o apoio do diagnóstico e consultoria da Bauler, empresa especializada no tema, que foi essencial nesse processo de reestruturação. No episódio de hoje, vamos receber a sócia da Bauler, Riso Miranda, que vai nos contar sobre os desafios e a relevância desse trabalho. Riso, bem-vinda aqui ao podcast Rio Ônibus, um prazer falar com você. Paulo, eu que agradeço, o prazer é meu, é nosso, da empresa, de todo o time que trabalha com o Rio Ônibus, que a gente tem o prazer de estar desenvolvendo esse trabalho e poder dividir, né, compartilhar com as pessoas aqui nesse podcast, que tem uma audiência super bacana, como é que é esse trabalho, especialmente com o cliente, com a excelência que vocês têm. Bom, então, vamos começar aqui a nossa conversa te pedindo para explicar para os nossos ouvintes que trabalho é que a Bauler vem realizando em parceria com o Rio Ônibus e qual é a importância do setor ter uma representatividade nas mídias sociais. Primeiro, eu acho importante a gente falar que assim, não existe mais uma entidade, uma marca, né, uma instituição que possa prescindir de ter hoje uma comunicação digital articulada, né? Tem uma expressão em inglês que chama omnichannel, né? Mas em todos os canais, para que, especialmente se ela for uma comunicação, uma empresa de serviço, né? Que está na vida das pessoas, está na jornada, não é só na jornada de informação, ela está na jornada das ações da vida da pessoa, porque vai para o trabalho, né? Vai para a escola, vai fazer compras e enfim, vai pegar uma condução, sendo que ônibus é um dos principais modais que existem, né? Então, o trabalho que a gente fez primeiro é algo que a gente preza muito na Bauler, que é o seguinte: o diagnóstico reputacional. Esse diagnóstico reputacional, ele é feito num período de tempo, ele tem um começo, meio e fim, ali em 40 dias, né? Onde a gente consegue entender o que o usuário, ou não só o usuário, todos os públicos-alvos daquele cliente, no caso de Rio Ônibus, que a gente fez para vocês, o que ele pensa sobre o serviço, qual é o sentimento que ele tem, a polarização, a sentimentalização que ele tem sobre esse serviço. Então, o que a gente fez para Rio Ônibus, que é algo que a gente preza muito antes de começar qualquer trabalho? É um diagnóstico reputacional, né, da percepção da imagem da marca nas redes sociais. Esse diagnóstico ele é um retrato e é uma base de informação de vários aspectos que depois vão sustentar um planejamento, que eu também vou falar daqui a pouco, assertivo, né? que realmente traga um resultado comunicacional e reputacional importante. O que é o diagnóstico? A gente vai olhar qual que é o tom de voz que é usado nas redes proprietárias, como é que está a questão da expressão, não só verbal, mas como visual, né? A gente também olha como estão os concorrentes para poder ver quais são as melhores práticas. A gente ouve as principais lideranças do cliente sobre quais são os seus mantras, a sua missão, os seus valores, que tipo de atributo ele está querendo passar na sua comunicação, né? E, inclusive nas outros canais de comunicação. Porque não existe mais barreiras entre a comunicação, elas foram derretidas. A comunicação digital é mais um aspecto. Então, entendemos o que está fazendo, por exemplo, em relações públicas, que está fazendo em outros aspectos de comunicação. A gente também monitora o ambiente da conversa digital e entende quem são os principais interlocutores, quem fala mais sobre os principais temas que a gente já na imersão entendeu que o cliente quer veicular, ou algumas vezes o que ele não quer veicular, mas
temas que são abordados sobre a sua atuação, né? Então, a gente entende a polarização, entende a sentimentalização, se é negativo, se é positivo, a gente entende de onde estão essas pessoas, qual é a autoridade que elas têm, se elas realmente influenciam, se elas estão no nicho, se elas estão num ambiente mais amplo, e qual é o grau de influência que ela tem sobre a opinião das pessoas, sobre a atuação daquela marca, daquela entidade, instituição no seu setor, né? Então, feito isso, eu tenho um retrato que me dá condições de fazer, aí sim, descer para um planejamento e uma estratégia estruturados, onde eu vou definir uma brand persona, né? Ou seja, quem é esse perfil de marca que deve se relacionar com cada público, né? Com o poder concedente, com o usuário final, com os empresários de ônibus. Às vezes você divide esse público com mulheres, com homens, com estudantes, ou seja, os perfis que passam todo dia, né, milhares de pessoas dentro do ônibus e são impactados por algo que é muito crucial, é como o telefone. Quando o telefone falha, né, a primeira coisa que você tende a fazer é culpar logo o aparelho, né? Às vezes é problema do sinal, mas não está funcionando para você. Então, se o ônibus atrás, vai logo lá e já quer falar, né? E como 10 vezes mais pessoas falam mal do que para uma que fala bem, é muito impactante o serviço. Não tem área de serviço hoje no mundo que não seja muito impactada pela opinião do usuário, Sim. porque ele está muito conectado e ele se posiciona muito rapidamente. Então, nós fizemos um planejamento, esse planejamento desce essa brand persona e desce uma estratégia. Com quem que eu vou falar? Por que eu vou falar com essa pessoa? Qual é o tom de voz que eu vou usar? Qual é a expressão visual para que quando a pessoa me encontre no Instagram, me encontre no YouTube, me encontre no LinkedIn, me encontre no Facebook, ela tenha a mesma percepção de marca. Isso a gente fez também. E toda o que a gente chama de expressão verbal, todo o tom de voz, né? Eu vou usar emoji, só para dar um exemplo, ou não vou. É primeira pessoa, é terceira pessoa. Quando eu tiver uma crise, eu vou usar uma nota oficial. Em que rede? Quando é que eu uso vídeo? Quando é que eu uso infográfico? Quando é que eu conto as boas notícias? Quando é que eu conto as más notícias? Porque o serviço é isso, né? Sim. É cheio de altos e baixos, o ambiente da comunicação digital é o ambiente hoje onde as marcas, no caso a entidade de ônibus, se comunica, coloca seus posicionamentos, e quando você faz um trabalho estruturado, que vem de um diagnóstico, de um planejamento e uma estratégia estruturada, você abre um ambiente para que as narrativas, os posicionamentos sobre qualquer tema, mobilidade urbana, operação, gestão, comportamento, vandalismo, etc., eles sejam colocados nas redes, sejam indexados no Google, e aí as pessoas possam saber, porque muitas vezes, se isso não for feito de maneira estruturada, as pessoas não vão saber o que está acontecendo, quantos ônibus novos Rio Ônibus já tem na rua, quantos já estão funcionando de maneira A, maneira B, de empresa A, de empresa C, ou seja, abre um espaço de comunicação. Esse é o principal aspecto, uma comunicação de qualidade, onde a pessoa tem, como tem que ser na comunicação, né, a versão de todos os atores de um processo que se está envolvido, né, desde a concessionária, a empresa, o empresário, ou seja, toda a cadeia, o poder concedente, toda a cadeia que se comunica, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz, é um trabalho que vai do macro para o micro, e a gente, hoje junto com as empresas que a gente trabalha junto na comunicação de ônibus, a gente se sente muito na Bowler como a guardião da reputação comunicacional de Rio Ônibus, né? Porque tem essa vontade de ser transparente, de dar informação no tempo certo, né? de ser ouvido no seu posicionamento, e aí a pessoa vai avaliando a partir, né? Comunicação é isso, eu ouço 2, 3 opiniões e a partir daí eu passo a ter a minha opinião sobre isso. Então é um trabalho muito bacana porque, além de tudo,
qualquer empresa de comunicação só faz um trabalho bom de comunicação se o cliente permite, né? Se ele tem essa visão profissional, se ele quer fazer. E o ônibus hoje é uma empresa, é uma entidade, desculpa, que está muito interessada em conversar, em ter escuta ativa, ter escuta passiva, ter uma escuta interativa, para que o setor, né, possa falar dos vários assuntos de uma maneira natural, né, de operação até mobilidade. Desculpa se eu falei muito, mas Não, não, foi bom um que pouco todo o arco de atuação. não, você fez aqui, deu uma aula sobre gestão de mídia social e tudo, de como funciona começo, início e fim. Eu tinha até uma segunda pergunta que eu ia te fazer, que eu vou até pular, porque eu acho que você já deixou bem claro que é indispensável para uma empresa. Você falou do caso Rio Ônibus, mas hoje qualquer empresa, qualquer entidade, órgão público, ele tem que realmente estar presente nas redes sociais e ter esse canal aberto para o público, para ter esse diálogo, essa conversa. Porque não adianta eu postar as coisas, eu só falar e não ouvir. Com isso, não vai funcionar. E esse é um grande desafio, não só para o Rio Ônibus, mas acho que para empresas que fabricam produtos, para prestadores de serviços. O poder público é um grande prestador de serviços aí para a população que os elege e tudo. Então, de uma certa forma, quando você falou de Rio Ônibus, falou sobre o mercado como um todo. Mas aí... Paulo, Uhum, só completando, né? Não tem mais como uma marca, uma entidade, uma instituição, uma empresa, em tempos de LGPD, em tempos de ESG, em tempos de diversidade e inclusão, não ter um trabalho de comunicação profissional, né? Isso é imperativo, isso é colocado como algo tão necessário quanto colocar o seu serviço na rua, quanto vender o seu chocolate, vender o seu biscoito, vender o seu serviço, vender o seu sinal de telefone, vender o ônibus, a possibilidade de se locomover na rua, né? Então, assim, hoje o usuário ele é informado, ele é questionador, ele é crítico e ele sabe dos direitos dele. sim. Então, quando a empresa se comunica, ela vai para um pilar que hoje é o pilar mais importante do comportamento do usuário, que é o do diálogo transparente. E isso tem hoje, né, no setor, e é muito importante. Empresa que não está fazendo isso, ela vai pagar um preço muito caro de saudabilidade de negócio, não é só de comunicação. Então, você colocou uma coisa interessante que a gente vivenciou por esses dias, né? Eu ia te perguntar qual é o maior desafio dentro disso tudo para o nosso setor especificamente, que é o setor de ônibus, de transporte coletivo, que tem uma série de problemas e a gente presta um serviço diferente de uma concessionária de luz, por exemplo, você só se lembra que ela existe na hora de pagar a conta e na hora que falta luz na sua casa. Fora disso, você não lembra. Concessionária de água, mesma coisa. O ônibus não, a pessoa pega o ônibus 2, 3, 4, 5 vezes por dia. E mesmo quando não é usuária como passageiro, ela está andando pela rua, ela está interagindo com os ônibus na rua, no trânsito, à sua frente, na sua traseira ali, fazendo aquele titi do freio, ela faz a curva junto, reclama que o ônibus deu fechado. Então, o ônibus interage com as pessoas aí na rua o tempo todo. E a gente teve um grande desafio aqui, que eu queria que você focasse até mais nisso, que foi esses atos de terrorismo que a gente teve aí recentemente na Zona Oeste, e que queimaram 35 ônibus. E nessa semana a gente tinha uma comunicação já prevista, programada dentro do que a gente vem desenvolvendo, e teve uma grande emergência, que foi falar sobre esse fato que pontualmente gerou uma grande discussão. A gente mediu aqui, mais de 1.200 reportagens foram feitas sobre a questão, isso passou no mundo inteiro. E você acompanhou o trabalho que a gente fez aí também através das mídias sociais. Então, como é que você vê esses desafios específicos do transporte e como que a gente consegue ser assertivo em um cenário desses, assim, digamos, assustador? Está rolando uma guerra na faixa de Gaza, uma guerra na Ucrânia, e o Rio de Janeiro, sem ter uma guerra declarada, você vê aí tudo isso que parecia um cenário de guerra. Então,
Como que você vê essa questão? Então, de maneira complexa, né? E é uma questão que exige iniciativas para que elas sejam resolvidas, Sim, né? Então, tem a questão específica, pegando a primeira parte da sua pergunta, o fato de Rio Ônibus hoje já estar, né, ou qualquer empresa de serviço, se comunicando numa crise dessa, já o coloca um passo à frente, porque ele não está começando, ah, meu Deus, está tendo uma crise, eu preciso falar com as pessoas, não tenho audiência, minhas redes não estão estruturadas, eu não tenho uma brand persona estruturada, eu não sei com quem eu falo. Não, você não trata uma crise durante uma crise. Você se prepara em comunicação antes, né? Então, o fato de vocês já terem canais hoje estruturados, com seus pilares claros de informação para a população, eles já são fundamental, porque eles já são referência. Porque na hora que chega uma crise dessa, né, falando do ponto de vista de comunicação, depois eu posso dar uma opinião sobre, né, a questão específica, mas é, é fundamental, porque a população ela se sente desamparada, ela quer saber o que aconteceu antes de tudo, quer ser informada, depois ela quer saber quem fez o quê, de quem é a responsabilidade, né, no geral, e depois no específico. Eu vou ter ônibus amanhã, e se eu entrar no ônibus, eu vou correr algum risco, né? Eu vou correr algum risco? Passou, mas e semana que vem? Que são exatamente. fatores que precisam ser comunicados. Então, quando você tem a sua estrutura, o seu ecossistema de comunicação, né, na imprensa, né, você está aberto para falar com os jornais, com as TVs, e você está com o trabalho que a gente faz nas redes sociais, publicando, fazendo artigos, né, fazendo uma nota oficial, você está informando essas pessoas, você está dando a ela o conforto de toda a narrativa que é sua, mostrando de quem é o papel, né, em cada parte desse processo, né, que vocês são apenas uma parte, né? Então, o setor de ônibus, ele é uma parte do processo desse. Ele é impactado, na verdade é uma das vítimas, né? É um outro tipo de Exatamente. vítima, mas é uma das vítimas também do processo, porque vocês tiveram um intenso e grande prejuízo financeiro, mas o principal prejuízo é a falta de confiança que o seu cliente passa a ter em você. Isso é abalado e isso tem que ser conquistado. Então, nós tínhamos uma campanha que começou já há um tempo, logo começou, começamos a fazer uma campanha contra vandalismo, Sim, porque as pessoas já chegam e já riscam, rasgam. Tem uma faixa de população que joga seus problemas, e não é só no ônibus, né? Não estamos falando aqui de sim. ônibus, mas jogam em vários lugares. Né? E aí, quando acontece uma guerra, foi uma guerra, né? Uma cena de guerra, no meio de uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem expressão mundial, né? Vocês estão preparados para falar e dizer qual é a parte que você foi atingido e qual é a parte que você está providenciando para resolver a situação. E também quais são os outros. Né? Claro que você não pode falar pelos outros, né? Nem deve, mas fica muito claro, passa a ter responsabilidade. Então, ter os canais estruturados é fundamental para que a sociedade retome a confiança e saibam quem são os atores da cadeia toda do problema e quem tem que fazer o quê, sabe, É. Paulo? Então, foi lamentável que a gente tivesse visto isso no Rio. Essas coisas não acontecem da noite para o dia, elas são estruturais, né? Elas vêm de muito tempo. Hoje o setor de vocês ele é muito impactado já por questões de mobilidade, já tem um problema que não é, inclusive, só do Rio, né? Mobilidade é um problema mundial. O próprio Rio, onde vocês debatem em outros fóruns essa questão, né? Então, assim, para vocês, não é interessante que as pessoas estejam inseguras ou não queiram pegar o ônibus, é o contrário. É interessante que o ônibus chegue na hora certa, mas não tem mobilidade, não vai chegar na hora certa, porque Sim, tem engarrafamento. Só para citar um dos exemplos que é possível. Né? E como é que sim. você vai garantir segurança se você
por democracia, que as pessoas têm que entrar no ônibus, elas vão pagar uma passagem, vão se locomover lá na metade, elas vão cometer um ato de vandalismo, né? De toda maneira, eu acho que nós temos uma campanha de vandalismo, né? Então, assim, ela tem que continuar e ser ampliada para continuar sensibilizando a população pela informação, para ela saber, né, de quem deve cobrar o quê e saber em quem ela tem que confiar, né? Então, é fundamental e é lamentável, a gente espera que isso não aconteça mais. A gente, certamente, Rio Ônibus está trabalhando para que repor, né? Porque certamente fica um vácuo no atendimento à população, né? Então, é muito grave, mas a comunicação ela serve, nesse caso, de forma essencial para gerar a coisa que é mais importante para todo mundo, o meu conforto, a minha segurança. Sim. Porque sem isso eu não saio de casa. Né? Exatamente. Então, Riso, o nosso tempo está terminando, então eu tenho uma última pergunta aqui, que é simples, é para a gente fazer um belo resumo de tudo isso que a gente falou, a gente falar em 1 minuto, que é o tempo mais ou menos que a gente tem, diante desses desafios, de tudo que você falou, de todo o teu conhecimento sobre comunicação, não só a comunicação digital, mas a comunicação de modo geral. Então, quais são os principais pontos que uma comunicação digital eficiente deve ter? Assim, por tópicos rapidinho para a gente encerrar. Então, rapidinho, vamos lá. A comunicação digital deve ter, primeiro, esse diagnóstico de contexto. Onde que eu estou? Eu não posso partir de um achismo. Então, você precisa diagnosticar quem são todos os atores, e eu expliquei bastante detalhadamente já o diagnóstico. Né? Então, depois, vai planejar redes sociais sem mesmo que você, no outro dia, tenha que mudar o seu planejamento, você precisa de planejamento. Né? O planejamento diz para onde você vai. E a tática que vem na sequência, né? O planejamento e a estratégia dizem para onde você vai. E a tática diz como você vai. Então, qual é a melhor rede para você falar? O Instagram é melhor para falar com o jovem? É o TikTok? Ou é o Facebook? Eu falo mais com pessoas mais maduras. Como é que eu falo sobre mudanças na linha de ônibus? Então, assim, é importante que você estruture uma comunicação com um planejamento e uma estratégia e um plano tático muito definido, com uma estratégia de conteúdo versus canal que eu vou divulgar o conteúdo versus formato que eu vou usar para poder alcançar as pessoas versus o público, que na verdade é o grande guarda-chuva. É ele que define tudo que eu vou fazer. Que público, que canal, que conteúdo, que formato. Quando eu tenho isso mapeado, aí eu passo a ter recorrência, porque tem outra coisa para finalizar já esse minuto, você não pode ter o que a gente chama de estratégia golfinho, né? Que ele pula, faz uma pirueta, some na água, você não sabe o que vai acontecer mais. Isso é um espasmo. Comunicação é recorrência. Então, você ainda... E mais ainda no digital. Então, fazer, estar repetindo. Fez a campanha sobre vandalismo antes dessa crise toda, vai fazer uma outra sequência depois, porque as pessoas se renovam na sua forma de adquirir e na sua jornada de consumo de informação. Então, eu te diria que esse é o básico e acrescentaria o monitoramento, tá? E o impulsionamento por mídia digital. Você também ter visibilidade e está monitorando, porque monitorar está com a mão no pulso. Porque você faz uma comunicação e você precisa ter o feedback do que as pessoas estão percebendo sobre isso. Então, Riso, a gente infelizmente está chegando ao fim do nosso horário aqui e eu te agradeço pela aula que a gente teve aqui sobre comunicação digital, com exemplos práticos e tudo, nos nossos 20 e poucos minutos aqui. Obrigado aí pela tua participação. Imagina, eu que agradeço. Rio Ônibus, aproveito para deixar uma mensagem para as pessoas que estão consumindo esse conteúdo do podcast, que Rio Ônibus, posso dar um testemunho profissional, tem hoje um trabalho, né, de comunicação muito sério, muito focado em dialogar, em informar a população, em ouvir e depois ser ouvido, né, como se faz hoje numa sociedade contemporânea, né?
fugindo de fake news, né? Não deixando que fake news atrapalhem esse processo. E isso é algo muito bom, e a Bowler tem muito prazer, todo o time Bowler, de estar fazendo esse trabalho, de ser uma dessas pecinhas dessa engrenagem. E a gente espera que, se Deus quiser, nunca mais o setor passe pelo que passou recentemente. E qualquer informação, com certeza, vocês vão achar a mais importante e verdadeira e transparente nos canais que Rio Ônibus tem. Isso eu posso garantir que a gente está do lado, está vendo. Tá bom, Riso. Então, agradecendo então aqui a sócia da Bowler, Riso Miranda, pela parceria e pela participação no nosso programa, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora do seu dia e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.